Patrícia Barroso, especialista em governança corporativa e familiar, com ênfase em pessoas e estratégia, conselheira de administração certificada pelo IBGC. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o medo no ambiente de gestão. Exatamente sobre isso. E nós vamos trazer aqui uma abordagem extremamente simples. Em primeiro ponto, é importante conceituar o que é o medo. O medo ele pode ser visto do ponto de vista psicológico como uma dificuldade de encarar as emoções e enfrentar um perigo real, físico ou psicológico. Na filosofia, nós temos, por exemplo, a abordagem de Aristóteles, que fala para nós que o medo é um ruído da nossa imaginação. E esse ruído, ele surge quando nós imaginamos que algo possa nos afligir, possa nos atingir. E aí, ele trata desse medo como uma fantasia, algo que nós imaginamos e que é muito próximo de não existir. Epicuro já trata o medo da seguinte forma: na visão dele, nós podemos ter o medo dos deuses, o medo da morte, da dor e o medo do fracasso. Esse medo do fracasso, na minha visão, é um medo que eu lido muito nas empresas. Seja empresa familiar ou de capital fechado, nós temos no ambiente de gestão medo do que pode dar errado, o medo das ameaças do ambiente externo, o medo da incapacidade de gerir as nossas fraquezas internas. E aí, a partir dessa abordagem do medo do fracasso, eu quero trazer aqui para vocês a seguinte reflexão. E aí, quando eu começo a entender que a minha organização, os gestores, os principais gestores que conduzem o resultado proposto lá no planejamento estratégico, se eles estão gerindo o negócio, usando as ferramentas, trabalhando com as pessoas, embasados no medo do fracasso, porque o medo do fracasso é uma crença, um modelo mental instalado que vem a partir de premissas desde a nossa infância e que precisa ser considerado no ambiente de negócios, principalmente quando eu tenho tomadores de decisões, direcionadores de resultado que estão embasados nesse modelo mental. E aí, o que eu preciso diferenciar em primeiro momento? Qual é o estilo de tomada de decisão desses gestores e quanto por cento eles estão embasados no modelo mental de medo ou de autoconfiança? Porque o excesso, os extremos, são perigosos para o ambiente de gestão e para os resultados, consequentemente. Então eu preciso diferenciar que o medo do fracasso é um extremo negativo que pode trazer um ambiente paralisante de tomada de decisões, que pode trazer um ambiente paralisante de crescimento e de inovação. E aí a pergunta que eu sempre ouço é: como superar o medo do fracasso e ir para um modelo mental de gestão da mudança, de flexibilidade, de atenção ao que o mercado está propondo e de condições de sair na frente, tomar a frente da mudança ou de gerir as mudanças que estão sendo propostas, impostas e necessárias no ambiente interno versus os desafios do mercado. Bom, vamos agora para o como. Já entendemos o conceito e também entendemos que o medo pode ser positivo até o momento que ele gera benefícios de gestão de risco e que o modelo mental desses gestores está em discutir os riscos, avaliar as possibilidades de prejuízo e tomar medida para evitá-las. Agora, o nosso grande problema com medo nas organizações é quando os gestores ou o principal tomador de decisão está limitando a sua estratégia de negócios porque ele não busca conhecimento,
Então vamos já direto para as ferramentas. O que eu preciso fazer para superar esse modelo mental de medo? Trazer novo conhecimento, conhecimento embasado, seja através de consultorias, seja através de universidades, de fóruns de discussão, das tão famosas lives do momento. Buscar conhecimento é a primeira premissa. Depois gerir esse conhecimento e multiplicá-lo para que a gente consiga ver num brainstorming, numa ação de planejamento estratégico, quais são os riscos que nós precisamos evitar e já traçar ações para evitá-los. E por fim, junto com a gestão do conhecimento, nós precisamos investir no crescimento dos modelos mentais das pessoas para que elas não assumam risco sem condições de gerir, mas que também não se paralisem pelo medo de buscar mudanças, porque a mudança é um dos agentes de principal peso nas organizações quando eu falo de medo. As empresas têm medo de mudanças. E aí, quando a gente fala de mortalidade dos negócios, o primeiro fator é a falta de gestão sobre o ambiente de novidade, sobre as mudanças. Se eu não conheço, se eu desconheço como eu vou gerir. Então fica aqui para vocês, empresas especialmente familiares, que busquem conhecimento, façam gestão do conhecimento e que, se necessário, contratem um psicólogo ou um profissional da área de gestão de pessoas para mostrar para vocês qual é o nível de modelo mental em relação ao medo de mudança, ao medo o medo paralisante que impacta no desempenho dos seus gestores. Fica aqui minha gratidão, sucesso, vamos enfrentar os nossos medos.